Existem mulheres que já foram tão machucadas, tão traídas, tão injustiçadas, que o coração delas aprendeu a se calar, até mesmo diante das suas próprias lágrimas. Mas o que o mundo não sabe é que essas mesmas mulheres têm dentro de si uma força que o inferno teme e o céu honra. Se você está assistindo esse vídeo, é porque já se cansou de ser a mulher que sofre calada e começou a desejar ser a mulher que se levanta com propósito. Talvez você tenha passado por abandono, abuso emocional, rejeição, humilhação e achou que isso te desqualificava. Mas eu quero te dizer algo em nome de Jesus. A honra de Deus não é para as perfeitas, é para as que permanecem. Hoje você vai aprender 6 posturas práticas, comportamentais e espirituais que transformam uma mulher ferida em uma mulher honrada por Deus. Não são ideias bonitas, são atitudes firmes. São comportamentos que exigem coragem, discernimento, firmeza emocional e muita intimidade com Deus. E se você aplicar essas posturas na sua vida, dia após dia, você vai perceber que o que te fizeram não define quem você será. Porque quando uma mulher se posiciona com fé e maturidade, o céu inteiro se move ao favor dela. Se essa palavra te alcança, curta esse vídeo, se inscreva no canal e escreve aqui nos comentários: Deus me transforma com atitudes de fé. 1. Postura de quem diz não ao que não vem de Deus. Uma das posturas mais poderosas que uma mulher ferida pode assumir é a de aprender a dizer não. Não para relacionamentos que a diminuem, não para palavras que ferem sua identidade, não para convites que tiram ela da presença de Deus. Dizer não é um ato de honra com o próprio coração. Quantas vezes você já disse sim quando tudo dentro de você gritava por um não? Quantas vezes permitiu ser tratada como opção, como segundo plano, como peso, quando na verdade Deus te criou para ser amada com dignidade? A mulher honrada não aceita migalhas. Ela entende que quando diz não para o que não vem de Deus, ela está abrindo espaço para o sim de Deus. E isso exige força, porque muitas vezes o que não vem de Deus se apresenta com um discurso bonito, com aparência de cuidado, com promessas vazias. Mas o Espírito Santo em nós sempre dá o sinal. A paz some, o coração aperta, a alma se sente empurrada em vez de abraçada. E é nessa hora que a mulher madura espiritualmente se posiciona. Ela não aceita convites que a afastam da fé, nem se envolve com pessoas que a puxam para trás. Ela não tem medo de parecer fria, grossa ou orgulhosa, porque quem tem um coração alinhado com Deus entende que agradar a todos é o caminho mais rápido para se perder de si mesma. Em 2 Coríntios 6,14, a palavra é clara: não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos. Isso vale para namoro, sociedade, amizades, alianças emocionais. Tudo o que não carrega o mesmo propósito de Deus para a sua vida deve ser deixado de lado, com firmeza e paz. E aqui vai uma verdade forte. Dizer não é mais difícil quando a carência fala mais alto do que a identidade. Por isso, antes de aprender a dizer não para os outros, você precisa dizer sim para quem Deus diz que você é. Você é filha amada. Você é separada. Você é templo do Espírito Santo. E Deus jamais vai te empurrar para dentro de algo que te fere. A mulher honrada por Deus é aquela que se recusa a continuar onde o Espírito Santo já saiu. Ela não insiste onde a graça já não está mais. Ela discerne o tempo de parar, o tempo de fechar a porta, o tempo de virar a página, mesmo que doa. E toda vez que você diz não ao que te puxa para trás, o céu diz sim para o novo que Deus quer construir na sua história. 2. Postura de quem se levanta todos os dias, mesmo ferida. Existe uma força silenciosa que só Deus conhece. É a força daquela mulher que levanta da cama todos os dias com o coração em pedaços, mas com a alma decidida a continuar. Ela não levanta porque está tudo bem, mas porque decidiu não parar. Essa é a postura da mulher que Deus honra. É fácil se levantar quando tudo vai bem. Difícil mesmo é continuar quando você está ferida, cansada, esgotada e ainda assim escolhe cuidar dos filhos, trabalhar, servir na igreja, orar e adorar mesmo sem sentir. É nessa constância dolorida que o caráter é lapidado e a glória de Deus se revela. Você não precisa
precisa estar bem para continuar. Você só precisa estar disposta a não desistir. Porque enquanto você se levanta, o céu trabalha. Enquanto você caminha mesmo mancando, os anjos vão à frente preparando o caminho. Deus não precisa de uma mulher perfeita. Ele precisa de uma mulher persistente. Em Lamentações 3:22-23 está escrito: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Cada novo dia é uma nova chance. E quando você abre os olhos e escolhe continuar, você está declarando ao inferno: eu ainda creio, mesmo ferida. Essa postura é uma guerra invisível. Você vai à luta sem armadura visível, com o rosto lavado pelas lágrimas da noite anterior. Você enfrenta o mundo com os olhos inchados, mas com o espírito aceso. E isso, meu irmão, é coragem que só o céu entende. É fé em forma de rotina. A mulher honrada não é aquela que nunca foi abatida. É aquela que, mesmo abatida, decidiu se levantar. Ela não romantiza a dor, mas também não se entrega a ela. Ela reconhece suas feridas, mas se recusa a viver debaixo delas. Essa postura exige escolhas diárias. Levantar da cama quando o corpo não quer, falar com Deus quando a alma está em silêncio, cuidar dos outros quando ninguém cuida dela, fazer o certo mesmo quando ninguém vê. E cada ato desses é uma semente de honra sendo plantada no mundo espiritual. E Deus vê tudo isso. Ele vê quando você prepara o café com lágrimas nos olhos, quando vai trabalhar mesmo sem vontade, quando continua fiel mesmo sem recompensas visíveis. E Ele honra. No tempo dele, Ele honra. Então, se hoje você acordou e pensou em desistir, escute isso. Levantar ferida não é fraqueza. É resistência espiritual. É prova de fé. E o céu aplaude toda mulher que insiste em continuar mesmo quando tudo nela pede para parar. 3. Postura de quem para de se justificar e começa a se posicionar. Uma das maiores prisões emocionais em que muitas mulheres vivem é a necessidade constante de se justificar. Se justificam por serem sensíveis demais, por não aceitarem migalhas, por colocarem limites, por dizerem não. Se justificam por escolherem a fé, por decidirem sair de onde eram maltratadas, por protegerem sua paz. Mas chega uma hora que Deus levanta a mulher que para de se justificar e começa a se posicionar. Justificativa é o que damos quando ainda buscamos aprovação. Posicionamento é o que assumimos quando sabemos quem somos em Deus. A mulher que se posiciona, mesmo em silêncio, fala alto. Ela não grita, ela não briga, ela não implora. Ela apenas se coloca de pé, olha para frente e segue. E o céu vai com ela. Você não precisa explicar para todo mundo porque decidiu se afastar de pessoas tóxicas. Você não deve desculpas por não tolerar mais falta de respeito, falta de consideração ou palavras que diminuem seu valor. Quem precisa entender, Deus revela. Quem não quiser entender, que assista à sua transformação de longe. Em Provérbios 31:25 diz: força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. A mulher honrada se veste de força e dignidade. Isso é posicionamento espiritual e emocional. Ela não vive se curvando para caber onde não é valorizada. Ela levanta o rosto, fecha a porta e segue de cabeça erguida. Há mulheres que vivem tentando convencer os outros de que merecem respeito, mas chega um tempo em que você entende. Respeito não se pede, se impõe com postura. Você começa a falar menos, a se justificar menos, a tentar menos. E isso não é frieza, é maturidade. Você para de se justificar quando começa a se valorizar. A mulher que se posiciona não tem medo de ser mal interpretada, porque ela vive para agradar a Deus, não aos homens. Ela não precisa de plateia, ela precisa de propósito. Ela entende que seu valor não depende de quem a entende, mas de quem a criou. Jesus, quando foi injustamente acusado, ficou em silêncio diante de Pilatos. Mateus 27:14. Por quê? Porque quem tem identidade firme não precisa se defender diante de quem já decidiu te condenar. E você, mulher de Deus, está sendo chamada hoje a parar de se explicar e começar a viver com autoridade. Postura é silêncio com propósito. Postura
é não rebater críticas injustas, mas continuar fazendo o certo. Postura é não baixar o nível para responder quem já não caminha com você. Deus não honra quem agrada a todos. Deus honra quem se posiciona com verdade, mesmo que isso custe ficar só por um tempo, porque a solidão passageira de quem se posiciona é infinitamente mais digna do que a companhia tóxica de quem te exige explicações para tudo. 4. Postura de quem assume a responsabilidade pela própria vida. Uma das viradas mais poderosas na vida de uma mulher é quando ela para de culpar os outros e começa a assumir a responsabilidade pela própria vida. Essa é uma postura que exige coragem, maturidade e uma fé viva, porque o caminho da honra passa por dentro do vale da verdade. E a verdade às vezes dói. Sim, você pode ter sido abandonada, traída, humilhada, esquecida, e nada disso é culpa sua. Mas continuar presa nesse passado, continuar reagindo com base no que te fizeram, continuar permitindo que a dor dite seus passos, isso já é escolha. E toda mulher honrada por Deus passa por esse momento em que diz: chega, a partir de agora eu me levanto. Assumir responsabilidade não é dizer que a culpa foi sua, é reconhecer que mesmo ferida, você tem o poder, com Deus, de reescrever sua história. É parar de esperar que alguém te peça perdão, te compreenda ou venha te resgatar, porque o único que realmente salva, cura e restaura é Jesus. Em Filipenses 3, 13 e 14, o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Essa é a postura. Parar de viver olhando para o que foi e começar a construir o que pode ser. E ninguém vai fazer isso por você. Nem família, nem pastor, nem amigos. É você com Deus. Assumir a responsabilidade pela própria vida é começar a tomar decisões que doem no começo, mas curam no final. É cortar amizades que te arrastam para trás. É mudar a forma como você se trata, se enxerga e se permite ser tratada. É buscar ajuda quando necessário, fazer terapia se for preciso, voltar a estudar, trabalhar, cuidar da saúde emocional e espiritual. É deixar de lado o papel de vítima e vestir o papel de filha amada. Filha que apanha, chora, mas não para. Filha que reconhece seus erros, seus excessos, seus silêncios e suas repetições. Porque mulher honrada é aquela que deixa Deus mexer no fundo da alma e diz: transforma, Senhor, começa por mim. Essa postura exige escolhas difíceis, perdoar quem não merece, parar de alimentar mágoas, sair de ambientes que adoecem, mudar de rota mesmo com medo. Mas toda mulher que tem a coragem de assumir sua parte, vive o sobrenatural de Deus com mais intensidade. Deus honra quem é verdadeiro consigo mesmo, quem se responsabiliza por crescer, por amadurecer, por viver alinhado com o céu, mesmo quando tudo conspira para continuar no chão. Você não nasceu para depender emocionalmente de ninguém. Você nasceu para ser dependente do Espírito Santo, que te fortalece dia após dia. E o primeiro passo para viver como mulher honrada é sair da espera passiva e entrar no movimento da fé. Levante-se com Deus e diga: a partir de hoje eu assumo o leme da minha vida com o Senhor como meu guia. 5. Postura de quem se blinda emocionalmente sem perder a doçura. Blindar-se emocionalmente não é endurecer o coração, é protegê-lo sem deixar de amar. É aprender a colocar limites sem deixar de ser doce. É saber dizer: daqui você não passa, mas ainda assim manter a paz no olhar e o amor no trato. E essa é uma das posturas mais maduras e poderosas que uma mulher pode assumir. Muitas mulheres, depois de tanto sofrimento, constroem muros altos. Se fecham, se isolam, deixam de confiar em todos, deixam de sentir. Outras fazem o contrário. Deixam as portas da alma escancaradas e permitem que qualquer um entre, bagunce e saia. Mas a mulher honrada aprendeu algo que só o Espírito Santo pode ensinar: como blindar o coração sem apagar sua essência. Em Provérbios 4:23 está escrito: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Blindar o coração é um mandamento espiritual. Mas como fazer isso na prática?
começa com discernimento, saber quem merece seu tempo, sua confiança, suas lágrimas, sua presença. Nem todo mundo que chega deve ficar, nem toda palavra deve ser respondida, nem todo convite deve ser aceito. Mulheres maduras espiritualmente não entram em qualquer discussão, não se ferem por qualquer coisa, não reagem com base na emoção do momento. Elas respiram fundo, oram, discernem e decidem com sabedoria. Isso é blindagem e isso é honra diante de Deus. Ser doce não é ser fraca, ser firme não é ser grossa. É totalmente possível ser uma mulher que ama, que cuida, que abraça, mas que sabe se preservar, que não se desgasta tentando salvar quem não quer ser salvo, que não se entrega para qualquer um só porque tem um coração grande. A mulher honrada sabe selecionar quem senta à mesa emocional dela. Ela ouve a voz de Deus antes de se abrir. Ela observa frutos antes de fazer alianças. Ela aprendeu, muitas vezes com dor, que carinho sem critério pode virar corrente e amor sem direção pode virar dependência. Por isso, ela ora antes de confiar, analisa antes de ceder e afasta com graça quem vem para roubar sua paz. Ela não vive com medo, mas vive com discernimento. Ela não endureceu, mas também não se expõe mais como antes. Ela cuida da alma como quem guarda um tesouro. E de fato, ser uma mulher doce é virtude de Deus, mas ser uma mulher emocionalmente madura é fruto do Espírito. E essas duas características caminham juntas na mulher honrada. Ela toca sem se deixar ferir. Ela ama sem se anular. Ela acolhe sem se perder. Deus te chama hoje para encontrar esse equilíbrio. Blindar sem amargar. Amar sem adoecer, proteger-se sem deixar de ser luz, porque a mulher que se conhece, se respeita e se protege é a mulher que o céu honra. 6. Postura de quem planta mesmo quando está exausta. Há uma força sagrada em continuar plantando mesmo quando a alma está cansada. É fácil semear quando o coração está leve, quando os sonhos estão vivos, quando a fé está em alta. Mas há mulheres que continuam servindo, orando, cuidando, mesmo quando não têm mais forças nem para elas mesmas. E isso diante de Deus é honra em forma de atitude. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Você cuida da casa, dos filhos, do trabalho, da igreja e parece que ninguém vê. Você estende a mão para todos, mas quase ninguém pergunta se você está bem. Você planta conselhos, orações, carinho, fidelidade, mas ainda não viu a colheita. E isso machuca, dá vontade de parar, de largar tudo, de sumir. Mas Deus te trouxe até aqui para te dizer, não pare. Em Gálatas 6:9 está escrito, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Esse versículo não é só uma promessa, é um princípio espiritual. A colheita virá, mas só para quem continua plantando mesmo com as mãos feridas. A mulher honrada não é a que colheu mais rápido, é a que continuou semeando mesmo debaixo da tempestade. Ela chorava e ainda assim ensinava os filhos com amor. Ela não tinha ânimo, mas ainda assim ia à igreja, dobrava os joelhos, servia com humildade. Ela ofertava mesmo sem sobrar, ajudava mesmo sem ser ajudada, sorria mesmo sem ter com quem chorar. Isso é honra, isso é fé, isso é o que move o coração de Deus, porque Ele vê cada semente lançada na dor, cada atitude feita em silêncio, cada renúncia escondida, cada gesto de bondade mesmo quando ninguém retribui, e o Senhor não se esquece. Ruth foi uma mulher assim. Ela havia perdido tudo, marido, futuro, estabilidade, mas mesmo cansada, escolheu plantar fidelidade, honra e serviço. Ela cuidou de Noemi, colheu espigas com dignidade e foi justamente naquele campo de obediência que Deus a encontrou e a honrou. Ela começou como viúva rejeitada e terminou como parte da linhagem de Jesus. É isso que Deus faz com mulheres que continuam plantando. Não despreze o que você tem semeado. Talvez hoje não pareça grande coisa. Uma oração rápida, um gesto de perdão, um conselho, uma oferta
de fé, um bom dia dito com amor mesmo em dias ruins. Mas tudo isso diante do céu é plantação de futuro. Se você está exausta, desanimada, sentindo que nada está mudando, escute essa verdade. A semente da mulher fiel não morre. Ela pode até demorar para florescer, mas quando floresce, ninguém pode impedir. Plante, mesmo cansada. Semeie, mesmo chorando. Porque o seu campo pode parecer seco agora, mas Deus já preparou o tempo da colheita. Se você chegou até aqui, é porque o Espírito Santo quis te lembrar de algo que talvez você tenha esquecido no meio da dor. Você é uma mulher honrada aos olhos de Deus. Não importa o que te fizeram, onde te deixaram ou o quanto tentaram te silenciar. Você é vista, conhecida e amada pelo Pai. Hoje, você aprendeu 6 posturas que não são fáceis, mas são poderosas. Dizer não ao que não vem de Deus. Levantar mesmo ferida, parar de se justificar e se posicionar, assumir a responsabilidade pela própria vida, blindar o coração sem perder a doçura e continuar plantando mesmo exausta. Cada uma dessas atitudes é uma chave espiritual. E quem carrega essas chaves caminha em direção à honra de Deus. Eu sei que você não tem vivido dias fáceis, mas ouça com o coração. Deus não vai te deixar no chão. A mulher honrada não é a que nunca caiu, é a que levantou com dignidade, fé e propósito. E você está se tornando exatamente essa. Se essa palavra tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso também. Curta o vídeo, se inscreva no canal e escreva nos comentários: eu sou uma mulher honrada por Deus.